Irmãos e irmãs aqui em algum lugar nos assistindo nesta hora, nós estamos lendo o Evangelho de Mateus. Este é o ano A da nossa liturgia. Estamos agora no capítulo 20, tendo saltado o capítulo 19, onde aparecem as controvérsias de Jesus com grupos e pessoas. Aqui, neste capítulo 20, que iniciamos hoje, aparece mais uma vez, a partir de Jesus, a lógica de Deus. E a lógica de Deus é diferente da nossa lógica. O profeta Isaías já sinalizou isso, colocando na sua boca aquilo que Deus lhe inspirava. Meus pensamentos não são os vossos caminhos não são os meus caminhos e pensamentos estão muito acima dos vossos caminhos e pensamentos. Jesus, então, nos introduz no pensamento, na lógica, no caminho de Deus, neste texto, nesta parábola, que é só também do Evangelho de Mateus. Ela, digamos, está dentro de uma moldura. O versículo final é também o versículo que está antes deste que nós lemos, o último do capítulo 19. Lá no último versículo do 19, nós lemos: muitos dos primeiros serão últimos, e muitos dos últimos serão primeiros. Aqui no final da parábola, estamos diante desta mesma máxima, invertida apenas em quem Jesus põe primeiro. Os últimos serão primeiros, diz o texto de hoje, e os primeiros serão últimos. Então, esta mudança de lugar, que não é só de lugar geográfico, mas de perspectiva, essa mudança está no início e no final da parábola, como quem faz uma moldura da parábola. É aí que se introduz, então, a lógica diferente e nova da parte de Deus. O que está em questão, isso não é nenhum tipo de dificuldade para compreender, é a aceitação ou não de Jesus. Isto é, Jesus está dialogando com aqueles que, tendo conhecido as promessas, conhecido a lei, estando diante da expectativa bonita de um Messias que viria, esses não foram capazes de enxergar isto em Jesus. Ao passo que os pecadores, os impuros, os infiéis, os pagãos, vão mostrando predileção e fé na direção do Senhor. Os primeiros, na ordem do conhecimento, se tornam resistentes. E os últimos, na ordem do conhecimento de Deus e da lei, se tornam aqueles que se abrem na direção de Jesus. São estes, digamos assim, os personagens escondidos dentro desta parábola que Jesus conta, de um patrão que sai de madrugada, às 9, ao meio-dia, às 3 e às 5, para contratar operários para a sua colheita. Importante frisar que, junto dos primeiros, daqueles que foram contratados ainda de madrugada, foi acertada com eles a quantia de um dia de trabalho. O judeu que trabalhava um dia inteiro recebia uma moeda de prata. Uma moeda de prata é um denário, o pagamento de um dia de trabalho. Portanto, naquele combinado havia um princípio justo. Receberiam o que qualquer trabalhador receberia. O mesmo aquele homem fez com o das 9. Encontrando desocupados na praça, os mandou também para a vinha e prometeu pagar o que for justo. Os do meio-dia e das 3, segundo o texto, o patrão fez a mesma coisa. Então encontrou desocupados e também prometeu a eles o que era justo. Só não fez isso com os últimos. Por que estáis aí desocupados o dia inteiro?
A resposta deles deve incomodar, porque ninguém nos contratou, porque não estamos a serviço de ninguém ainda. E foram eles e trabalharam 1 hora só. O que causa perplexidade e reação é a lógica do pagamento. Se o patrão tivesse pagado todo mundo escondido, ninguém ia saber de nada. Ou se o patrão tivesse pago um de cada vez e dispensado aquele para pagar o próximo, ninguém saberia nada. Se o patrão tivesse pagado primeiro, os que trabalharam primeiro, e pagasse por último, os que trabalharam por último, os primeiros não saberiam quantos últimos teriam recebido. Mas Jesus, o Pai, o patrão, Deus quer que nós aprendamos a lição. Deus quer que nós entremos na sua lógica, de modo que entendamos que Deus quer que todos estejam com Ele, independente da hora em que alguém dê o passo de estar com Deus. O ponto, digamos assim, de partida é exatamente aquele lá, final, no versículo 15. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? O céu é de Deus, a salvação é obra de Deus. Ele pode e quer dar isto a quem Ele quiser. E Ele quer dar a todos. Lemos lá na primeira carta de São Paulo a Timóteo: Deus quer que todos se salvem. Deus quer que todos se salvem. Aqui não se trata simplesmente de questão trabalhista. Aqui estamos diante de uma perspectiva salvífica. Deus quer salvar a todos. E cada um no caminho da vida pessoal, vai tendo o seu encontro, o seu momento, o seu tempo de se encontrar com Deus e com a sua proposta de salvação. Haverá quem dentre nós tenha tido a graça de, desde o berço, saber de Deus, conhecer Deus e se colocar no caminho de Deus. Outros, como o bom ladrão da cruz, só tiveram esta oportunidade na hora derradeira. Mas não pensemos nós que porventura tenhamos feito o caminho desde a primeira hora, teremos lugar privilegiado no céu. O céu é de Deus, Deus o dá a todos. Santo Agostinho dizia que ali no céu, que é a recompensa para todos, haverá talvez diferença na luz de santidade. A santidade dos casais, a santidade das virgens, a santidade dos mártires, mas é a mesma vida eterna oferecida a todos. Santo Agostinho dizia que o denário é a vida eterna. Isto é, todos, independente do tempo que tenhamos nos encontrado com Deus e nos colocado a serviço dele, estamos destinados ao mesmo bem, à mesma recompensa, à mesma paga. Aí alguém pode falar como aqueles da primeira hora: mas tu nos igualaste a estes que trabalharam só 1 hora. Nós suportamos o cansaço e o calor de um dia inteiro. Porque esta é a nossa lógica. Como se nós, que descobrimos o Senhor na infância, tivéssemos mais direitos, mais privilégios, merecêssemos um lugar mais destacado junto de Deus. Não é esta a lógica, repito. E nós tínhamos que entender, irmãos e irmãs, que aqueles que reclamaram, os da primeira hora, que reclamaram o cansaço e o calor do dia inteiro, se esqueceram de uma coisa: que eles puderam preencher o dia todo, ou uma vida inteira, a serviço do que era bom e de quem era bom. Essa tinha que ser a nossa lógica.
Nós que começamos o quanto antes, ou desde pequenos no serviço de Deus, deveríamos estar felizes por isso, e não alegar que trabalhamos mais, ou fizemos mais, ou suportamos mais cansaços por causa de Deus. Nós começamos de longa data a estar a serviço do bem, do reino e a serviço de Deus, de Jesus. Esta é a nossa paga. Esta é a nossa paga. Nós tivemos a graça de estar mais perto de Deus e a serviço dele. O que nós já saboreamos por uma vida inteira, alguns talvez vão saborear nos momentos derradeiros, tendo vivido uma vida, entre aspas, desocupada, ou a serviço de outro, ou a serviço de outra causa. A nossa paga por sermos de Deus desde a primeira hora é o fato de sermos dele, de estarmos com ele, ele conosco, a serviço da pessoa certa, com o cansaço certo, com o calor certo. Não perdemos tempo, não estivemos desocupados, não estivemos a serviço do mal, nem de outro. Para usar a linguagem de Paulo, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo pode falar isso porque viveu também, digamos, tardiamente, porque Paulo não foi da primeira hora, mas na sua existência espiritual tardia, Paulo conseguiu viver de Cristo, para Cristo, a ponto de ser Cristo. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Paulo chegou ao ponto, portanto, de viver e morrer, estar no mesmo lugar, porque vivo estava a serviço de Cristo e configurado a Ele, sabendo que morto também estaria plenamente configurado a Ele. Esta é a existência cristã que vale a pena. Esta é a paga de Paulo, que ele reconhece e ensina, a ponto de dizer, só uma coisa importa, viver à altura do Evangelho. Viver à altura do Evangelho é estar a serviço de Cristo, a serviço do reino, a serviço do bem, independente se isso nos tenha cansado mais do que outros que começaram depois. Os que estavam discutindo com Jesus sabiam que Jesus também falava deles, porque havia quem, na consideração do judaísmo, não fosse digno de Deus, digno da salvação, digno do paraíso ou do céu. Mas Jesus mostra que esses aí estão sendo exatamente os primeiros, sendo na cabeça do judaísmo os últimos, porque os excluídos, os impuros, estes últimos estão passando na frente e vão experimentar primeiro as alegrias e as recompensas do céu e da proximidade plena com Deus. Isaías desenha bem o que devemos fazer enquanto estamos aqui. Buscai o Senhor, ou volte para o Senhor, enquanto pode ser achado. Gente, nós não sabemos quando é que o nosso dia vai se encerrar, quando é que encerraremos o expediente. Não dá para ficar desocupado o tempo todo, tendo certeza absoluta que haverá ainda tempo para nos ocupar na última hora daquele a quem nós queremos servir como um bom patrão. O quanto antes para nós é importante, porque não perdemos tempo e não corremos o risco de não chegar convertidos à morte. Que a nossa Eucaristia de hoje, irmãos e irmãs, nos eduque primeiro para continuar na missão, mesmo sabendo que lá no céu a gente vai se encontrar com gente que hoje nós julgamos desqualificada, fora dos padrões, ou até fora do nosso grupo, mas gente que deu conta, em alguma medida e em algum momento, de oferecer-se ao patrão, ao dono da vinha. Lá estaremos nós e eles, se é que nós vamos. Oxalá que sim. Lá estaremos nós e eles, para o mesmo benefício,
para o mesmo denário, para a mesma vida eterna. Mas que a Eucaristia, então, nos sustente a nós que estamos no caminho desde agora. Não é coisa boa desistir para esperar a hora derradeira. Nós não sabemos quando será a hora derradeira. Depois, em segundo lugar, que a Eucaristia alimente a nossa alegria de estar a serviço de quem estamos, sem reclamar a paga. Somos felizes, porque já somos de Deus desde aqui e a serviço dele estamos, nos cansamos, vivemos e morremos. Esta é a nossa paga. Que a Eucaristia conserve a nossa alegria de estarmos no serviço do Senhor desde as primeiras horas.